Olá, você sabe quais são os assuntos relacionados à educação financeira? Eu vejo que muitas pessoas têm uma visão limitada de educação financeira. Elas acham que a educação financeira está ligada estritamente a controle financeiro, a números, a cálculos, a uma planilha, a alguns investimentos e todo um processo de enriquecimento. Mas a educação financeira é muito, mas muito mais do que isso, né? Ela permite não só o enriquecimento, ela permite qualidade de vida. Ela cura pessoas de problemas de saúde física, mental e emocional. A educação financeira proporciona uma melhora nos relacionamentos conjugais, por exemplo, e muitas outras coisas. Eu sou educador financeiro e estou dizendo isso porque eu vivencio no meu dia a dia esses acontecimentos. Eu vejo muitas pessoas passarem por educação financeira e aí elas mesmas relatam os impactos que houve nas suas vidas a partir desse aprendizado, tá bom? Então eu quero te apresentar alguns temas muito importantes que devem ser considerados quando você busca a melhoria na sua vida financeira. Independente da intensidade dessa melhoria, independente da quantidade de dinheiro que você quer ter. Parece que a educação financeira é só falar de ficar milionário. E não é isso também. Você não precisa ficar milionário para ter saúde financeira e para ter liberdade financeira, inclusive. Então eu quero compartilhar com você 7 materiais que, por sinal, eu criei na minha trajetória, né? Aqui na ECEF, como educador financeiro. Eu quero comentar com você quais são eles, por que eles foram criados. Eu desenvolvi esse material, mas esses temas são abordados também por outros profissionais. Então vamos lá. Eu vou começar primeiro falando sobre o item que você deve conhecer, que se chama cartão de crédito. O cartão de crédito ele deve ser uma matéria específica na educação financeira das pessoas. Nós vemos que em toda a matéria jornalística que você vê sobre endividamento, qual que vai ser a headline? Cartão de crédito é o vilão do endividamento. Aí eu faço uma pergunta, será que é o cartão de crédito o vilão? Existem muitas coisas que devem ser refletidas. Existem pessoas que falam que recomendam o uso do cartão de crédito, que dizem que o cartão de crédito pode ser uma fonte de uma segunda renda. Será que é isso mesmo? Será que essa realidade serve para todas as pessoas? Então eu escrevi esse material que ele fala, na verdade, a partir de muita experiência que eu tive com as consultorias financeiras, que em toda consultoria financeira, mais dia menos dia, em 98% tem o tal do cartão de crédito. Eu identifiquei 12 erros terríveis, 12 erros que detonam a vida financeira da maioria das pessoas, inclusive investidores. Tem investidor que, por não ter o conhecimento desses erros, ele acaba perdendo dinheiro. Ou seja, ele retarda o enriquecimento dele ou a conquista da liberdade financeira. Confesso para você que esse material ele não é um dos mais desejados pelas pessoas, porque as pessoas não querem, saber a verdade sobre o cartão de crédito. Elas querem ficar com o cartão de crédito. Eu acredito que não, se eu for ler ali, eu já sei que não é bom, então é melhor eu nem ler isso. Então não é um material muito desejado, mas eu posso dizer em contrapartida que quem tem acesso a esse conhecimento muda a vida. Eu tive um caso de um cliente que eu dei uma única orientação para esse rapaz. Ele ficou um pouco incrédulo ali e tal. Eu falei, eu te entreguei a orientação. Se você quer fazer, você faz. Se não, tudo bem. Depois de um mês eu voltei para dar sequência na consultoria e ele falou que somente aquela orientação valeu por tudo o que ele investiu na consultoria toda. Então assim, sabe o que eu aprendi nos últimos anos? Eu não me preocupo com quantidade. Eu me preocupo com cada pessoa que eu posso impactar. Então eu tenho poucas pessoas que têm acesso a esse material, que buscam aprendizado sobre isso. É muito comum quando eu faço cursos e palestras, e depois de algum tempo as pessoas mandam depoimento, Júlio, em relação àquela orientação sobre o cartão de crédito, eu já apliquei a orientação e teve um impacto tremendo na minha vida financeira. Então é isso, esse é um assunto muito importante, ele é essencial. Pudera que a população brasileira soubesse usar o cartão de crédito com propriedade. Mas para saber, ela tem que buscar todos os lados da questão. Não olhar apenas uma versão dos fatos. Porque, como eu disse, existem pessoas que indicam e recomendam o uso recorrente do cartão por causa de todos aqueles benefícios que você já sabe.
mas nem todo mundo está preparado para essa realidade, né? E existem outras formas, então, de você enriquecer sabendo e dominando esses erros. Existe uma frase do Warren Buffett que ele diz o seguinte: você não precisa acertar tudo na vida, basta que você erre pouco. Se você deixar de cometer esses erros, você já começa a enriquecer. Então está dada a orientação, aprenda, busque conhecimento sobre o uso do cartão de crédito. Se você quiser conhecer esse material, em algum lugar desse vídeo você também vai poder acessar. Mas vamos lá. Então nós estamos falando de cartão de crédito, isso tem a ver com o alto índice de endividamento das pessoas, né? Antes da pandemia havia 65 milhões de endividados. E esse número ele fica ali sempre mais ou menos ali 50 milhões, 55, 60. Então não é a pandemia que foi a causa do endividamento. Historicamente as pessoas estão endividadas, tem todo um processo aí, exatamente a falta de educação financeira. E todos esses anos, eu trabalho desde 2008 como educador financeiro, eu tenho percebido os efeitos nocivos, os efeitos destrutivos das dívidas na vida das pessoas. Em muitas famílias a dívida é como uma doença crônica, onde elas nunca se curam, ficam o tempo todo endividados durante décadas. E isso vai minando não só a vida financeira, mas a sua saúde física, mental, emocional, motivação. Então, a educação financeira tem que haver o debate sobre dívidas. Até que ponto dívidas é bom? Qual que é o nível? Será que existe um nível adequado de dívidas? Será que existe dívida boa? Será que é possível viver sem dívidas? Então eu escrevi um outro material que se chama Quem não tem dívidas é mais feliz. É fato que pessoas que não têm dívidas são muito mais produtivas, são muito mais motivadas, têm muito mais tranquilidade na sua vida, se relacionam melhor, se curam de uma série de problemas. Quando você elimina dívidas, você recupera a sua saúde física, mental e emocional. Eu já comprovei isso com várias pessoas. Muitas pessoas já me disseram: Júlio, eu ia no psicólogo, eu ia no médico, eu não me cuidava, eu não fazia exercício físico, e depois que eu fiz a educação financeira, mudou tudo. Eu reduzi as idas ao psicólogo, eu parei de tomar remédio, eu estou motivado, eu estou fazendo minhas caminhadas, meu relacionamento melhorou. Então isso é muito poderoso. Não é que a educação financeira não cura, por exemplo, depressão, mas a educação financeira cura a causa da depressão. Então muitas pessoas têm depressão porque ela está muito endividada, ou ela tem que trabalhar o tempo todo para pagar contas, ela se estressa muito, trabalha 14 horas por dia, a família cobra e ela se sente feliz de não poder dar o melhor para a família. Tudo isso ela vai somatizando, chega um momento que ela está numa depressão. Ora, quando ela cuida, quando ela trata a causa, que é o analfabetismo financeiro, ela se cura. E a depressão ela vai desaparecendo. Isso aconteceu na minha vida, pessoal. A educação financeira impactou primeiro a minha vida. E foi exatamente isso que eu senti. E depois, fazendo um estudo, é interessante que recentemente, ouvindo um médico, ele falava de outras questões, ele fala sobre depressão, e ele fez uma pesquisa. Ele perguntava para as pessoas o que é mais importante para você. E olha o que as pessoas disseram. As pessoas disseram o seguinte: em primeiro lugar, o que é mais importante para mim é eu estar perto das pessoas que eu amo. Isso é o mais importante. Em terceiro lugar, as pessoas falaram: importante para mim é eu ter um emprego, ter um trabalho. E em segundo lugar, sabe o que as pessoas disseram? Não ter dívidas. Veja só, ele não é educador financeiro, ele não é consultor financeiro. O objeto da pesquisa dele era outro assunto e saiu esse resultado. É fato. É óbvio, é lógico. Eu não sei como as pessoas se conformam, né, com uma vida com dívidas. Tem pessoas que rejeitam a educação financeira. Esse dia eu estava vendo uma matéria que uma professora falou que ela não vai dar educação financeira na escola dela. Ela rejeita, porque a educação financeira é ensinar capitalismo para os alunos. Olha que coisa louca, né? Na verdade, pelo contrário, a educação financeira ensina você a lidar com esse capitalismo e não ser dominado pelo capitalismo. Dos pressupostos básicos do capitalismo se chama consumismo, né? E a educação financeira te ensina a lidar com isso. Você não precisa ser um radical de esquerda, né? Um comunista, uma pessoa, né, que tem outras visões, né? Não é o capitalismo em si que acaba com as pessoas, né? Que acaba com a sociedade. Porque quem faz o capitalismo são as pessoas.
Agora, o capitalista, ele deita e rola na ignorância de muitas outras pessoas, na falta de educação financeira. Então, quando a maior parte da sociedade tiver educação financeira, é possível que o capitalismo tenha alguns ajustes. O fato é que quem não tem dívidas é mais feliz. Então aqui eu falo, por exemplo, o papel do cartão de crédito. Eu retomo, eu falei de cartão de crédito lá, aqui eu falo sobre o papel do cartão de crédito, eu falo de questões de limite de crédito, score de crédito, feirão limpa-nome. E aí eu vou falando de educação financeira, o maior pecado das pessoas em relação à vida financeira, falo sobre padrão de vida, e assim por diante, né? Então é um material muito interessante, eu te recomendo exatamente por você, né? Pela sua saúde. Eu sou como educador financeiro, eu sou como médico. O médico ele quer ver as pessoas saudáveis, né? O médico ele quer curar, ele quer dar o remédio para as pessoas, seja um remédio químico, seja um tratamento, seja um estilo de alimentação. Então, a primeira recomendação que eu te dou, busque educação financeira em qualquer lugar. Valorize a educação financeira. Em segundo, busque obras, né, conteúdos, cursos, materiais que possam te ajudar. E se algum material meu puder te ajudar, eu quero aqui disponibilizar para você. E esse é um dos que eu tenho. Você também vai poder conhecer, certo? Vamos lá para outro assunto. Bom, nesse contexto, quem lida com o dinheiro são as pessoas. Então, é o ser humano. E o ser humano ele costuma se unir, né? Ele costuma se casar, costuma se relacionar. Então, um outro problema que existe em relação à educação financeira é nos casais. Então, especialistas falam que a questão financeira afeta a saúde dos relacionamentos, e eu comprovei isso em dezenas e dezenas de casais que eu atendi. Eu já vi situações em que o casal chegou para uma consultoria financeira, eles quase se estapeando, né? Eles brigando antes de começar a consultoria financeira. Um jogando a culpa no outro, e na verdade a culpa era dos dois. Tudo isso pela falta de educação financeira, pelo cartão de crédito, por uma série de outras questões, por falta de tempo, por autoestima baixa, por valores distorcidos sobre finanças. E aí os casais sofrem. Eu diria que quando os casais tiverem educação financeira, certamente haverá mais harmonia financeira para casais, que é o tema desse material. Vai haver menos divórcios, vai haver famílias melhores, né? Existe um estudo americano que fala que pessoas casadas são mais prósperas financeiramente do que os solteiros, né? Não que elas sejam privilegiadas, mas existe quem é casado ele tem vantagem, porque ele tem imediatamente alguém do seu lado ali, né? Tecnicamente é o que diz o estudo. As pessoas se apoiam, né? Elas se unem e tem toda uma lógica. Então a gente tem uma cultura no Brasil de que casamento é sinônimo de dívida, é sinônimo de passar aperto financeiro. Então aqui nesse material eu falo também, dou orientações para os casais, é algo muito na prática que eu vivenciei, inclusive vivenciei na minha vida em relação a esse tema. É mais um assunto que eu te convido para agregar na sua educação financeira. Bom, os casais se casam e têm filhos, certo? Então nós temos que ensinar a educação financeira para os filhos. Essa é uma das partes mais importantes que eu acho. Eu acho que quando os pais eles tiverem educação financeira primeiro, porque como é que eu vou ensinar o meu filho se eu não sei, né? Quando os pais tiverem educação financeira e passarem para os seus filhos desde cedo, aí você vai ter uma outra sociedade. Isso é muito importante. E as crianças aprendem muito mais fácil, elas desenvolvem estratégias, elas nos ensinam muito. E tanto é que eu escrevi o livro Educação Financeira para Pais e Filhos, que foi o meu primeiro livro. Na verdade, a ideia era relatar toda a minha transformação. Logo que eu mudei minha vida financeira com 41 anos, foi quando eu tive acesso à educação financeira, eu mergulhei e mudou radicalmente o Júlio por dentro, todos os seus princípios, ideias, eu joguei no lixo, muito conceito errado, muita visão distorcida, visão inclusive religiosa, visão de valores, visão que eu herdei de familiares porque eles não sabiam também. Então a educação financeira mudou minha vida e eu quis imediatamente levar aos meus filhos. Eu esperei um tempo, eu esperei primeiro eu aprender, falei, não, eu tenho que aprender direitinho. Antes de eu me empolgar e ficar falando algo que eu não domino, eu fiquei um tempo só comigo, eu praticando a educação financeira. E depois eu compartilhei com os meus filhos. E foi algo tremendo, foi algo realmente... Eu acho que foi nos últimos anos o principal fato da minha vida. Porque hoje eu tenho segurança que nós aprendemos juntos, porque eu aprendi muito, foi um aprendizado recíproco, foi o que eu falei para eles, que eu estava aprendendo e queria que eles participassem
e nós começamos a praticar juntos e houve muita experiência, como existe até hoje, mas eu sei que eles estão preparados, né? Eles estão preparados para ter uma vida financeira saudável, ou para lidar com os dissabores da vida também, porque a educação financeira ensina isso, ela vai muito além, né, de outras questões, mas ajuda as pessoas, né? Os meus filhos estão preparados, assim, eles não estão na ignorância financeira, eles não estão no analfabetismo financeiro. Talvez, se eles não aplicarem, é por conta e risco deles. Eu já passei esse legado, esse aprendizado, e eles já disseram que é muito importante, que é muito valioso, mas a vida vai continuar. Eles vão se relacionar, eles vão se casar também, eles vão se envolver com outras pessoas, eles são diferentes uns dos outros, inclusive são diferentes de mim, eles têm a minha herança e tal, mas são diferentes, as pessoas são diferentes. Esse ensinamento eu fico muito feliz e as experiências que eu tenho são muito valiosas, são muito gratificantes. Então eu recomendo que você procure introduzir a educação financeira na sua família, incluindo seus filhos. Você já introduziu para o casal, como eu falei anteriormente, e agora para os seus filhos. Bom, vamos lá. Tem uma outra coisa também que as pessoas, nem todo mundo se atenta. A educação financeira não é só número, não é só acumular riqueza, não é só administrar o dinheiro. A educação financeira tem a ver com coisas dentro de nós. O que fazemos com o nosso recurso? Por que fazemos? Com quem fazemos? Para quem fazemos? Qual o sentido do dinheiro da nossa vida? Isso é que a gente pode viajar, né? Quando a gente trabalha com alunos nas escolas, a gente vê, a educação financeira permite você falar de filosofia, de princípios, de valores, de ética e assim por diante. Mas fala também de espiritualidade. E aqui eu quero falar espiritualidade especialmente em princípios cristãos, né? Os valores. Por exemplo, ganância. Existem pessoas que querem ficar ricas simplesmente por ganância e a ganância leva elas a passarem por cima de outras, a prejudicarem outras pessoas. Será que é isso? Existem pessoas que querem ter dinheiro porque elas querem ter posses e, assim, acho que isso é importante, é um fator de diferenciação na sociedade. E aí os princípios cristãos, eles não falam disso. E tem muitas pessoas que têm valores cristãos, mas elas entram na pegada do consumismo, do capitalismo, do enriquecimento, e elas se perdem. Então as pessoas têm que entender os princípios bíblicos da educação financeira, né? Inclusive os princípios bíblicos do sucesso financeiro. E eu digo que a Bíblia é o principal, na verdade, de tudo isso que eu falei aqui em parêntese. Se você quer aprender a educação financeira, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, né? A Bíblia é o maior repertório de lições de educação financeira e de lições muito sábias, muito consistentes, que servem para qualquer pessoa e que mudam a vida de qualquer pessoa. Mas eu tive uma formação cristã desde menina e a gente ia para a escola dominical. E aí, à medida que eu aprendi a educação financeira, eu fui praticando. Aí eu falei, mas espera aí, tudo isso aí tem a ver com o princípio bíblico. E eu fui revisitando tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha infância. E aí eu escrevi o livro Princípios Bíblicos da Educação Financeira, onde a gente fala de 21 princípios. A gente tenta trazer essa reflexão para que as pessoas não fiquem perdidas. A gente tem até esse problema das questões criticarem muito as igrejas, né, sobre dízimo, sobre oferta, sobre exploração das pessoas, da boa fé. Mas se as pessoas tiverem educação financeira, certamente isso tende a mudar. Porque fato é verdade, os exploradores espirituais, eles estão lá porque as pessoas querem ouvir aquilo. Então não é culpa só do explorador espiritual, né, desses líderes aí. São exatamente as pessoas na sua inocência, às vezes na sua ganância, às vezes numa série de questões. Mas eu te digo, muito no seu analfabetismo financeiro. Então, se eu orar, se eu meditar, se eu fazer uma promessa, eu vou ter prosperidade. Se eu pensar positivo, se eu fazer figa, sabe aquelas coisas? Aquelas crendices que nós temos no nosso país. Não é isso, né? O sucesso financeiro ele vem com um princípio que está aqui, que é o princípio do trabalho. A Bíblia fala de trabalho. A Bíblia ela fala, por exemplo, em Provérbios, ela tem vários versículos que falam do preguiçoso. Ela fala que o preguiçoso vai passar fome. Então é isso, a gente mudaria a sociedade quando as pessoas entendessem que a educação financeira é muito mais que falar de fazer uma planilhinha e investir no Tesouro Direto. Agora eu quero falar de dois materiais que são para os empreendedores, né? Porque muitas pessoas são empreendedoras, têm um pequeno negócio, é aquele profissional liberal, é aquele autônomo, é aquele pequeno empresário. Então isso pode ajudar. Eu fui
à medida que eu fui trabalhando, muitos clientes meus de consultoria financeira pessoal, eles eram empresários. Eles, Júlio, me ajuda aqui. Aí eu já tinha feito um MBA em consultoria empresarial, mas não praticava. Eu fui unificando toda a minha experiência, todas as minhas ideias de educação financeira e fui desenvolvendo a consultoria financeira empresarial. E aí eu criei 2 livros. Um livro que é uma pedrinha no sapato dos empresários, que é o gestão de contas a pagar. Então, às vezes a empresa ela tem problemas financeiros porque ela deixa de olhar gestão de contas a pagar. Existem detalhes ali, algumas maneiras, né? A gestão de contas a pagar ela é comprometida e ela afeta todo o resultado da empresa. É um livrinho bem curto, esse é um dos mais curtos que eu tenho, mas ele vai ajudar o empresário a focar nessa área num determinado momento e eliminar erros. O que eu digo assim, se você parar de cometer erros, você já vai melhorar. Então é um livro muito interessante, eu quero te recomendar. E por último, um pouco mais amplo, esse aqui é mais robusto. De tudo que eu falei aqui para você, tudo que eu escrevi, foi baseado em experiência. Eu estudo muito, eu leio muito, eu pesquiso muito, já desenvolvi vários materiais, já trabalhei em grandes empresas, já fiz palestras, já vivenciei experiências com pedagogos, com especialistas, já coordenei uma pós-graduação de educação financeira, já tive contato com outros profissionais, mas tudo isso sempre é recheado de muita experiência. Então no dia a dia eu já fiz centenas e centenas de consultorias financeiras. Eu já atendi milhares de pessoas em palestras e cursos. Então a gente vai acumulando experiência prática. Então o cara fala, tudo isso aqui também é adequado para a realidade brasileira. Não é coisa de guru americano, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Tá, ok, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, mas antes de você fazer o dinheiro trabalhar para você, você precisa ganhar o dinheiro e administrar o dinheiro. E aí tem todo um passo a passo. Tem a ver, administrar o dinheiro tem a ver com saber usar o cartão de crédito. Administrar o dinheiro tem a ver com você saber se relacionar com o seu cônjuge. Administrar o dinheiro tem a ver com os seus filhos. Olha só, isso é fazer o dinheiro trabalhar para você. Antes disso, que é a parte mais fácil, quando você põe o dinheiro no investimento, ele começa a trabalhar para você. Mas até chegar aí são outros 500, como diz por aí. Então, nas empresas, existem vários elementos ali na gestão empresarial. Muitas pessoas são empreendedoras, não têm formação na área de gestão financeira. E eu fui identificando que existe um ponto-chave que pode ser a virada da empresa. E é um ponto básico necessário para toda empresa, e às vezes o empresário ele deixa de lado, ele despreza ou ele não sabe desenvolver. Que é o quê? É o que eu chamo de controle financeiro empresarial. Muitas pessoas desprezam, acham, não, isso é desnecessário, eu já achei, não. Tem muitas pessoas que têm controles financeiros sofisticados, têm planilhas com um monte de abas, tem software ERP, CRM, todo aquele blá blá blá, mas está furado. Então não adianta você ter uma máquina maravilhosa se ela não está trabalhando com a sua performance total. Às vezes um pequeno parafuso mal apertado, ele compromete todo o resultado. E é isso que acontece nas empresas nessa questão controle financeiro empresarial. Então aqui eu ensino, na verdade, a como você ajustar o seu controle financeiro empresarial, se você já tem, ou como você cria o seu controle financeiro empresarial, se você ainda não tem. E vale para a empresa de qualquer porte, principalmente as de pequeno porte. É claro que quanto maior a empresa, mais sofisticado fica, ela tem mais instrumentos. Mas aqui eu trabalho muito de fundamentos, de conceitos e de práticas. Então esse é um outro livro que eu recomendo para todo mundo. Porque às vezes a pessoa não é empresária, mas ela administra uma empresa, ela trabalha na administração. Volta e meia eu faço consultoria e o funcionário diz, puxa, mas eu queria ajudar o meu chefe, eu não sabia direito o que era, eu já vi algumas coisas assim, eu até falava para ele, mas eu não tinha autoridade. Então quando você vai buscando o conhecimento, você tem mais segurança para passar para as pessoas. Que esse é um dos objetivos da educação financeira, que ela seja compartilhada com todo mundo. Então você tem aqui um conjunto de materiais, de temas, de assuntos de educação financeira que você pode explorar. Existem outros autores, como eu disse, que exploram esses assuntos também. Existem outros temas também que eu poderia aprofundar aqui, alguns temas até específicos, por exemplo, casa própria, é um tema bem delicado que deveria ser tratado à parte, e outros mais que eu poderia comentar, mas acho que até aqui já te deu, eu acredito, eu espero que tenha aberto a sua mente para o seu aprendizado. Se você quer conhecer mais do meu trabalho, das minhas atividades, eu tenho aqui muitos vídeos falando disso. Eu também sou coordenador da ESEF. A ESEF é uma escola de educação financeira. Nós temos de um lado as consultorias financeiras, os cursos,
para o público final, as pessoas que querem ter educação financeira para si, mas também nós temos as formações de educador financeiro, de consultor financeiro. Se você quiser nos conhecer, em algum lugar aqui é só procurar ecef.com.br, o meu site juliosantos.com.br, e você poderá me conhecer. E mande aí o que você acha desse bate-papo que eu tive com você, dessas ideias. Fale, né, a sua opinião sobre esse livro que você ouviu aqui, qual livro específico te chamou a atenção. Comente as suas experiências e sugira outros temas. A gente fica aqui sempre às voltas, o que eu quero falar para as pessoas que não seja mais do mesmo, né? Coisas que realmente agreguem valor, é isso que eu tenho buscado. Também, você querendo nos busque aí nas redes sociais, a gente está nas redes sociais, no Facebook especialmente, no Instagram, no Pinterest e no LinkedIn. Então você vai poder nos conhecer, e nós temos o blog juliosantos.com.br, blogesf.com.br, nós temos alguns artigos lá. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.